Amém, igreja? Boa noite. Graça e paz no seu coração. Já falou quem está do seu lado aí? Eita, glória, dá uma paz do Senhor aí. Bem-vindos vocês que nos visitam. Você não está em outro lugar senão na casa do nosso Pai. Então fique muito à vontade. Amém, queridos? Aqui nós não somos apenas uma igreja, nós somos uma família para pertencer. Amém? Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Aleluia. Espírito Santo, muito obrigada pela tua presença em nossas vidas. Obrigada por tua presença neste lugar. Mais uma vez, eu coloco os nossos corações diante do teu altar, Pai. Eu tenho certeza que vidas sairão daqui diferente da forma que elas entraram, Pai, porque a tua presença está aqui, e aonde a tua presença está, tudo muda em nossas vidas, Pai. A minha oração é que o Senhor encontre aqui nessa noite corações abertos, corações quebrantados, corações receptíveis à tua palavra, à tua presença, ao toque do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bom estarmos aqui mais uma vez. Eu tenho certeza, queridos, assim como eu orei, que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. O Espírito deseja trazer um toque especial no seu coração, e eu tenho, é uma convicção que eu tenho no meu coração, porque não era essa palavra, não era no meu planejamento, e eu acordei nessa manhã com a palavra. Falei, algo muito específico para essa noite. Amém, queridos? Você crê nisso? Glória a Deus. Muito bom. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é uma passagem muito linda. Nós temos muitas lições para aprender aqui nessa noite. Fique atento, com o seu coração aberto. O tema da mensagem é: quem muito foi perdoado, muito ama. Quem entendeu que foi muito perdoado, muito ama o Senhor. Amém, queridos? Quanto mais pecador, eu poderia dizer, para a gente entender um pouquinho melhor, quanto mais pecador eu reconheço que sou, mais perdão o Senhor tem para nos dar. Amém? Glória a Deus. Eu vim falar para vocês, igreja do Senhor, sobre um Deus perdoador. Há perdão para você aqui nessa noite, amém? A restauração para você aqui nessa noite. Glória a Deus. Talvez você que está aqui, ou alguém que está nos assistindo na live, ou ainda vai assistir essa mensagem, esteja se sentindo tão sujo, tão pecador, tão indigno de estar na presença do Senhor, de se achegar à presença do Pai, não é assim? Sabe aquele menino, não sei quem é pai, mãe, que vai entender o que eu estou falando, ou se você não é pai ou mãe, você já foi filho, então você também vai entender. Quando apronta alguma coisa, sabe? Sai correndo da presença dos pais, vou até sair daqui, vou me esconder para que eu não tenha que contar para eles. Tenho certeza que aqui ninguém fez esse tipo, né, de atitude, né, gente? Porque é feio, tá? Mas é assim, queridos, quer se esconder, não posso contar, não quero que veja o que aconteceu, e se afasta da presença de papai e de mamãe. Quantas vezes a gente não está agindo assim com o Senhor? Aprontou, caiu, escorregou, e ao invés de se achegar à presença, está se escondendo. Ai, não vou contar não, até parece que ele não está vendo, né? Vou me esconder, estou com vergonha, estou com medo. E aí eu me lembro de Adão e Eva, lá no jardim. No momento que eles pecaram, que eles se viram sujos, indignos de estar na presença, eles se esconderam. Mas aqui está a primeira verdade nessa noite, queridos.
o Senhor estava no mesmo local, no mesmo lugar, no mesmo horário, esperando por eles. Cadê vocês, Adão, Eva? Eu estou aqui. O Senhor está no mesmo lugar, queridos. Nós que nos afastamos da presença do Senhor quando erramos, mas Ele está aqui nessa noite, meu filho, minha filha, eu continuo te esperando, eu continuo te amando. Eu não te amo pelo que você faz ou deixa de fazer, eu te amo pelo que você é, por quem eu te criei para ser, e eu estou no mesmo lugar te aguardando. Glória a Deus, aleluia. Quando nós pecamos, queridos, nós criamos um abismo entre Deus e nós. Nós é que decidimos sair debaixo da proteção e da presença de Deus. Mas essa mesma decisão pode partir de mim e de você hoje. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar, Senhor. Voltar ao início de tudo. Voltar à presença. Estar mais pertinho de Ti, te sentir novamente. E o Senhor está no mesmo lugar. Amém, igreja? Assim como foi com o filho pródigo também. Não é assim? Meu Deus, quanta meleca, né? Estava sujo, muito sujo. Mas o pai estava esperando com uma festa, com um banquete de braços abertos para receber um coração arrependido. Glória a Deus, queridos. Quem foi muito perdoado, muito ama. Você pode repetir comigo? Quem foi muito perdoado? Muito ama. Aleluia. Muitas pessoas estão em casa esperando o momento certo de ir para a igreja. Não. Na hora que eu consertar minha vida, pode deixar, pastor. Essa semana a gente ouviu. Estou só esperando uns ajustes, entendeu? Tem algumas coisas erradas aqui, eu sei. Mas na hora que eu consertar, eu vou lá visitar a igreja. Tem sede da presença de Deus. Não sei se você já ouviu isso, ou talvez já até pensou também, né? Glória a Deus que você está aqui, amém, queridos? Você que está na live, pode chegar, pode vir. Está já na igreja online, mas vem para perto, vem para a comunhão. Tem sede da presença do Senhor. Mas primeiro querem se purificar, querem estar certinhos, talvez pensando que existe um lugar de perfeição, né? Assim? Mas, queridos, deixa eu te falar uma coisa. A verdade é que a igreja não é para pessoas perfeitas. Até porque eu estou aqui e você está aqui. Amém? Não. É para pessoas imperfeitas, que buscam todos os dias a perfeição naquele que é perfeito. Amém, queridos? Aqueles que estão vivendo o processo, que fazem escolhas diárias de uma vida de santidade, que cai, mas levanta, se arrepende e vamos de novo, vamos em frente. Amém? Você está aqui comigo? Você não vai conseguir longe da presença, não se engane. O inimigo está te enganando, achando que lá fora, lá no mundo, mais longe da presença do Senhor, você vai conseguir alguma coisa, queridos. Se mesmo a gente estando na presença todos os dias, ouvindo a palavra todos os dias, nós temos dificuldades e falhas, imagine, queridos, quando estamos distante da presença. Nós precisamos entender que não é o nosso pecado ou o nosso pior que mancha a presença do Senhor, é muito pelo contrário. É a presença dEle, é a santidade dEle que nos purifica. Glória a Deus! Por isso nós precisamos escolher todos os dias estar na presença, nos achegar perto dEle. Não somos nós que limpamos o Senhor, mas é Ele que nos limpa. E aí me veio na mente uma cena
de uma pessoa muito suja, talvez com tanta sujeira no corpo, talvez nas costas, que ela não consegue se limpar sozinha. Talvez alguns que estejam aqui ou que estejam me ouvindo, esteja se sentindo assim, e escute essa verdade. Não queira sair dessa lama sozinho. Existem pessoas ao seu lado que podem te ajudar. Amém? Existe uma igreja do Senhor que pode te ajudar. Você não está sozinho. Você não precisa estar sozinho. Amém? Glória a Deus. Tem sujeiras que nós vamos precisar. Me ajuda aqui. Eu não consigo alcançar. Tem dificuldades na nossa vida, queridos, nós vamos precisar de ajuda, sim. Ajudas médicas, ajudas terapêuticas, ajudas pastorais. Sim, nós precisamos e fomos criados pelo Senhor. Nós precisamos uns dos outros, sim. Não se isole, amém? Não deixe que o inimigo coloque na sua mente uma semente no seu coração de que você está sozinho, de que ninguém é por você, ninguém está te vendo. Ele vai lançando isso para que cada vez mais você faça uma escolha de se isolar. E aí pode ser que ninguém esteja te achando mesmo. Porque muitas vezes nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Amém, queridos? Nós precisamos estar no meio, escolher estar neste lugar. Glória a Deus. Romanos 5, 20 diz assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A parte B, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou estar na versão RA, tá, amigo? Vamos juntos. Romanos 6,15 vai nos dizer: mas e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Responda comigo. De modo nenhum. Romanos 6,15, vamos lá? E daí? Então tá bom. Temos graça disponível. Glória a Deus por isso. Paulo vai nos dizer, então havemos de pecar, vamos pecar à vontade, porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Vamos juntos? De modo nenhum. Amém, igreja? De modo nenhum, queridos. A graça está disponível sim. Quem muito foi perdoado, muito ama. E nós vamos entender, quando nós entendemos essa graça, quando nós recebemos essa graça, meu Deus, nós somos invadidos com um amor que não nos permite viver uma vida de pecado, queridos. É um amor que nos enche de um temor ao Senhor, que nós queremos buscar uma vida de santidade, porque Ele é santo. E nós precisamos ser santos como Ele é santo. Quando eu entendo que eu fui muito perdoada, muito amado, o sacrifício doeu demais no meu Senhor Jesus, eu muito vou amar o Senhor, a ponto de obedecê-lo. Amém, igreja? Glória a Deus. E nós vamos ver uma passagem que nós vamos entender um pouco mais sobre isso, a profundidade desse tema. Existem alguns passos, algumas atitudes, alguns comportamentos que nós vamos ver na vida de uma mulher hoje, que ela demonstrou esse amor. Ela entendeu que foi muito perdoada e ela muito amou. E nós vamos ver o que essa mulher fez. Que coração é esse? Para que a gente saia daqui, queridos, entendendo como que nós devemos agir. Se eu entendi que eu fui muito perdoada, eu preciso agir assim também. Glória a Deus, vocês estão comigo? Amém. Vamos ler juntos Lucas capítulo 7, dos versos 36 ao 48. Glória a Deus. Há uma graça disponível neste lugar, queridos. Há uma graça. Eu não estou me aguentando, há uma graça. Fique com o coração aberto. Receba a
aproveite essa oportunidade. Você sabe que em um mesmo ambiente, Jesus estava sentado com 12. O mesmo Jesus estava ali pastoreando os 12. O mesmo Jesus estava cuidando dos 12, estava provendo na vida dos 12. E um deles o traiu. No mesmo ambiente, queridos, pessoas podem sair cheios da graça, cheios de amor, para compartilhar lá fora. E dependendo da decisão, podem sair inertes à presença do Senhor. É uma escolha sua nessa noite, queridos. Abrir o seu coração para receber dessa graça que está disponível aqui nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos juntos, Lucas 7, verso 36 ao 48. Preste atenção nessa história. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, diga comigo, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. 39. Ao ver isso, o fariseu, diga comigo, fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo, ele pensou: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro apenas 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. 45. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Glória a Deus, que palavra, queridos. Nós vamos caminhando nesses versículos, aprendendo algumas lições com essa passagem. A primeira lição que eu vejo aqui, queridos, logo no primeiro, no verso 36, pode deixar na tela, por favor. Nós percebemos que Jesus é convidado por um fariseu. Naquela época, os fariseus eram vistos como os caras, né? Eram os bambambãs, sabiam toda a lei, conheciam toda a Bíblia, mas não praticavam, não viviam. E isso me chama a atenção, porque Jesus, ele foi convidado por um fariseu. Imagina, eu entendo que o fariseu chamou Jesus para sua casa, ele acreditava em Jesus, mas o seu coração estava longe de Jesus. Na sequência da passagem nós vimos as lições que o Senhor ensinava. Ele havia convidado Jesus para sua casa, mas ele não foi honrado por Jesus. Quantas vezes nós estamos na casa do Senhor, ou talvez na presença do Senhor, mas nós não honramos a presença dele, queridos. Podemos estar na igreja, mas com o coração distante da presença.
Então, um pecador, uma primeira lição que nós vamos aprender com essa mulher. Um pecador que foi muito perdoado e muito ama. Repita comigo. Ele entrega o que tem aos pés de Jesus. Nós lemos no verso 37 que essa mulher pecadora, sabendo que Jesus estava lá, ela foi ao encontro de Jesus, entregar o que ela tinha, queridos. Ela não chegou na presença de Jesus de mãos vazias, ela levou aquilo que ela tinha de mais precioso. A Bíblia diz que ela levou um vaso de alabastro com unguento, um perfume muito caro da época. E ela entregou a presença de Jesus. Eu não sei o que você tem de mais valioso para entregar nessa noite. Talvez essa resposta pode estar na sua agenda. Eu costumo dizer que aquilo que a gente dá mais valor, a gente coloca como prioridade na nossa vida, né? Às vezes a gente recebe um convite, eu não vou poder, eu não tenho tempo, mas quando a gente fala, não, isso é importante para mim, eu arrumo um tempo, não é verdade? Eu dou um jeito. O que é mais precioso para você hoje? Talvez, queridos, eu não estou falando de bens materiais. Talvez aquilo que seja mais precioso para você hoje seja o seu tempo. O Senhor está te convidando, me entregue. Se você entendeu que você é perdoado, você vai muito amar. Entregue o seu tempo. Dedique o seu tempo para o Senhor, igreja. Entregue aos pés do Senhor. Ela ofertou aquilo que ela tinha de mais valioso. Talvez algumas pessoas ainda têm como valioso um pecado. Algo que não consegue largar. E isso está sendo uma prioridade na sua vida. Um vício. Algo que você está se agarrando. O Senhor está te pedindo, me entregue. Entregue aos pés de Jesus. Amém, queridos? E é tão lindo que nós vemos como Jesus trata essa pecadora, porque Ele conhecia o coração dela. Jesus não tem problema com o seu pecado, queridos. Escute essa verdade. Jesus não tem problema com o seu pecado. Mas qual a sua decisão diante dele? O que você vai fazer com isso? Nós vimos o exemplo de uma mulher pecadora que se arrependeu. Essa mulher era livre de pecado? Não. A Bíblia fala de uma mulher pecadora, arrependida, se entregando, reconhecendo que precisava da presença do Senhor. Amém, queridos? Qual a sua decisão? Qual o seu posicionamento diante desse pecado? É isso que o Senhor está avaliando nos nossos corações. Não o erro em si, não o pecado em si, mas qual a nossa decisão todos os dias? Se nós vamos entregar, amando ou não. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes dizem que amam o Senhor e se achegam à presença do Senhor, fazendo essa oração: Jesus, me aceite como sou. E quer esse Jesus da caixinha, né? Para carregar onde ela quer. E vive uma vida mergulhada no pecado. Sem temor algum, queridos. Como se a graça fosse de graça. Não, queridos. O sacrifício foi doloroso por mim e por você. Então hoje, o Senhor está pedindo para que a gente faça uma troca nessa oração.
mas que seja uma oração de um coração arrependido. Eis-me aqui, Senhor. Sim, eu não sou perfeita. Eu reconheço, eu tenho esse pecado para te entregar. Eu tenho esse desejo. Admita, queridos. Eu tenho esse vício, essa dificuldade. Eu tenho essa fraqueza, mas eu decido te entregar por amor a ti. Porque a quem muito foi perdoado, muito ama o Senhor, queridos. E quem ama precisa tomar um posicionamento. Para quem é casado aqui vai entender. Fala para o seu cônjuge que você o ama e larga ele para lá. Não cultiva não. Não cuida não. Fica traindo lá fora. Ele vai receber esse amor, igreja, sim ou não? João 14, 21 vai nos dizer que a linguagem do amor dos céus é a obediência. Quando eu e você decidimos obedecer, o coração do Senhor olha, esse filho me ama. Não adianta você gritar, Senhor, te amo, eu te amo, eu te amo, se você não vive uma vida de obediência, queridos, não adianta. Os céus não falam essa linguagem. Não é da boca para fora, assim como aquele fariseu, vem Jesus, eu te convido, vem para minha casa, mas não honrou. Não se rendeu, julgou, criticou, não praticou. Jesus não recebeu aquele amor, queridos. Mas a pecadora, mas aquela pecadora, sim, aquela pecadora. Jesus conhecia aquele coração, corações rendidos. Não são os rótulos que estão falando de você lá fora. Não é o que dizem sobre você. É quem você é diante do Pai. É quem Ele sabe que você é. Glória a Deus. João 14, 21. Vai nos dizer que aquele que tem os meus mandamentos, o Senhor diz para mim e para você, e os guarda, obedece, teme. Esse é o que me ama. A linguagem do céu é obediência. Glória a Deus, queridos, nessa noite, decida entregar o seu melhor para o Senhor. Entregue seus dons, entregue os seus talentos, todas as habilidades que você tem aí dentro guardadinhas. Sabe quem colocou dentro de você? O Senhor. E existe um propósito, queridos, para isso. Não é à toa, não é em vão. Ele deseja te usar para alcançar outras pessoas ao seu redor. Entregue. Entregue. Não enterre. Entregue os seus recursos, entregue a sua vida. Glória a Deus, queridos. Uma segunda lição que a gente aprende com essa pecadora. Um pecador que muito foi perdoado, muito ama. O que ele faz? Qual a atitude que nós vimos nessa mulher? Se inclina, se rende aos pés de Jesus. Ele vive o princípio da honra e da humildade. Nós vimos no verso 38, na parte A, essa mulher se achegando à presença de Jesus, aos pés dele, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Imagina essa cena, queridos. Imagina. Aquela mulher, ela rompeu com a vergonha, ela não queria nem saber o que estão pensando, o que estão falando de mim, o que vão pensar.
Ela se expôs à presença de Jesus por amor a Ele. Ela entendeu que muito foi perdoado e por isso ela decidiu amar o Senhor. Glória a Deus. Ela teve uma atitude de humildade, ela moeu o orgulho, ela não quis saber. Ai, mas vão falar que sou uma chorona. Vão falar que eu sou puxa-saco. Ela não estava nem aí. E o interessante, quando nós vemos esse princípio da honra, ela honrou Jesus, a presença de Jesus. Isso é um detalhe tão importante, queridos, trazendo para a nossa realidade. Sabia que quando nós estamos na presença, isso não é religiosidade. Nós nos preparamos para estar aqui, para uma mensagem. Se a gente, às vezes, está no ambiente da presença e se distrai no celular, ou está no ambiente da presença e conversa, tem uma conversa paralela, nós estamos desonrando a presença. Olha como é algo tão fino, mas tão especial para o Senhor. E nós devemos nos atentar, amém? A honra, o princípio da honra. Diga comigo, honra é um princípio. Muito bem. Então nós escolhemos honrar, não pelo que o outro é, ou se o outro merece, mas por quem eu sou em Deus. Vamos repetir? Eu escolho honrar, não pelo outro, mas por quem eu sou em Deus. Amém? Honre pessoas. Honre autoridades na sua vida. É um princípio dos céus. E quem é abençoado é você. Amém? Ai, Raiane, mas você não conhece. Não, aquela pessoa lá não merece não. Não estamos falando sobre ela. Estamos falando sobre você. Amém? A recompensa vem. É um princípio. Agradeça pessoas que passaram na sua vida de alguma forma, viraram uma chavinha. Glória a Deus. E uma terceira lição que nós aprendemos nessa passagem, no verso 38, nós vimos um pecador que foi muito perdoado, muito ama. O que ele faz? Ele oferta uma adoração extravagante. Glória a Deus. Uma adoração extravagante, queridos. Essa mulher ali, já imagina a cena, chorando aos pés de Jesus, enxugando suas lágrimas com seus cabelos. E ela começou a beijar os pés de Jesus. Era algo extravagante, era algo fora do comum. Era algo que Jesus não recebia assim toda hora, queridos. Essa mulher foi uma adoradora extravagante. A mulher pecadora não se importou com o que falaram, nós vimos na passagem, os julgamentos que ela receberia, que de fato recebeu. Se atente a isso aqui, queridos. Muitas vezes, nós não fazemos algo por medo do que vão falar, do que vão fazer, e nós não obedecemos. Preste atenção. Vão falar, vão criticar, vão julgar. Está tudo bem. Não deixe de obedecer por isso. Não fique paralisado no seu propósito por isso. Se posicione hoje. Os elogios vêm, as críticas vêm, mas a palavra do Senhor é que permanece. O propósito do Senhor é que precisa prevalecer nas nossas vidas. Não se empolgue com os elogios e não se entristeça com as críticas. Se for por causa do nome do Senhor Jesus, por causa do seu posicionamento de obediência, permaneça. Focado no propósito. Glória a Deus. Aleluia. Aquela mulher, ela apenas se importou com aquilo que era necessário. Ela fixou o seu olhar na presença de Jesus. Aleluia. Eu fico imaginando como se todos estivessem fazendo o que era comum e convencional. Entra e sai na igreja. Faz aquilo que é normal, comum.
Aquela mulher, ela foi além, igreja. Ela chamou a atenção de Jesus. E o Senhor está aqui sondando os nossos corações. Ele está avaliando o que você pode fazer além daquilo que você está fazendo. Qual é a oferta extravagante que você pode entregar para o Senhor? Não estou falando de dinheiro. Estou falando da sua vida. E se isso estiver a ver com dinheiro, é você e Deus, amém? Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. O que você pode ofertar? Você que foi muito perdoada e muito ama o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E aí nós vimos então no verso 39. Quando a gente vive essa vida, preste atenção, eu já falei de 3 lições, 3 características nesse coração dessa mulher pecadora, que entendeu que foi muito perdoada, então muito amou e se entregou. E quando você entrar nesse lugar, eu creio que muitos corações vão sair daqui nessa noite se posicionando, amém? Vivendo essa vida de entrega, essa vida de humildade, de honra, essa vida que oferta de forma extravagante. E preste atenção, agora são 2 alertas. E não é para você desistir de viver isso não, amém? Mas é para que quando acontecer, você já está preparado. Ah, já estou sabendo disso, está tudo bem. Olha o que aconteceu com essa mulher, no verso 39. Quando você se dispuser a viver essa vida, queridos, se prepare para as críticas. Acabei de falar. Bem-vindo às críticas. Lucas 7,39 diz: ao ver isso, o fariseu que convidou Jesus disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha que olhar julgador, né? Apontando o erro. Não vão faltar pessoas aí fora, queridos, para apontar o seu erro. Para virar para você: você não é crente fazendo isso? As críticas virão, queridos. Ah, mas você está muito fanático. Uau! Fanático por Jesus, glória a Deus. Não se importe, para mim isso é um elogio. Que seja por Jesus, porque quando a gente está apaixonado, a gente quer dar tudo mesmo, queridos. E a presença do Senhor é o melhor lugar para a gente entregar tudo que nós temos, sabe por quê? Quando nós não entregamos para Ele, nós estamos entregando para algum outro lugar que não seja Ele. Para algum ídolo aí fora. Não se importe com as críticas quando você está posicionado no propósito. Amém? A crítica tem muito mais a ver com quem critica do que com você. Tem muito mais a ver com o que está no coração do crítico do que aquilo que você está fazendo. Se importe apenas em agradar o coração do seu Pai, amém? Este deve ser o nosso temor. Isso que eu estou fazendo, o que Deus vai pensar? Ao invés de você se distrair com o ai meu Deus, se eu fizer isso, o que vão falar? O que os outros vão pensar? O que os meus pais? Não. Isso que eu vou fazer ou deixar de fazer, o que os céus vão falar? O que Deus vai pensar, queridos? O que a palavra está me dizendo sobre isso? Esse deve ser o seu foco. Cale todas as outras vozes e se concentre nessa verdade, amém? Não se distraia do propósito. Não se distraia. Deus está fazendo algo grandioso na sua vida e deseja fazer através da sua vida. Não se distraia. Rodas de conversa são distrações. Redes sociais são distrações. Use com um propósito. Entre lá para edificar pessoas. Entre ali para ser edificado.
Não se distraia, Jesus está voltando. Não há tempo a perder, igreja. Amém? O segundo alerta, eu falei que iríamos ter 2 alertas, amém? O primeiro, nós falamos para que a gente esteja preparado para as críticas, muito bem. Segundo alerta, e esse alerta é maravilhoso, você precisa saber dessa verdade. Quando você se dispuser a entrar nesse lugar, de viver essa vida, como essa mulher, que entendeu que foi muito perdoada e muito amou, tenha certeza que você terá um defensor. Você tem um defensor. Olha o que diz, nós já lemos o verso 40. Dirigiu-se Jesus, depois daquela crítica que aquela mulher recebeu, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, Jesus interviu na situação. Aquela mulher não precisou ficar se defendendo, não precisou ficar discutindo. Jesus interviu como intercessor daquela mulher, para defendê-la, queridos. Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E aí Jesus vem, confronta o coração de Simão. Jesus a defendeu. Ele a intermediou, queridos. E quando a gente vive, entra nesse lugar, Jesus se coloca no meio daqueles que estão te criticando. Nós ouvimos aqui no primeiro culto, quando nós queremos fazer justiça própria, né? Queremos estar lá, defendendo Jesus, nas redes sociais, né? Batendo boca, querendo fazer justiça, entrando em confusão. Jesus não precisa de defensor, queridos. Ele é o nosso defensor. E nós ouvimos aqui no primeiro culto que quando nós queremos, né? Ai, mas estão falando isso de mim, é mentira. Eu quero lá mostrar, e eu quero fazer, e eu quero me justificar, porque é injusto tudo isso. E nós estamos aqui com os nossos braços. É como se o Senhor estivesse lá do céu, esperando a gente perder as forças, né? E se render a Ele. Com os braços cruzados. Sabe quando uma pessoa está em afogamento, eles falam que os salva-vidas esperam a pessoa está quase desfalecendo para que eles salvem ela. Assim é com a gente, queridos. Enquanto a gente está, nessa brabeza, né? Resistentes, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. A gente quer tomar as nossas decisões e o Senhor está só esperando. A gente fica, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete. Confie. Ele está vendo tudo, queridos. Ele é um Deus justo. A justiça dele não falha, não tarda. Ele é seu intercessor. Ele é seu defensor. Confie. Se renda. Se incline aos pés dele. Silencie nos momentos que precisam silenciar. Glória a Deus. E nós vimos no 47, versos 47 e 48. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os seus pecados. Essa mulher recebeu o perdão do Senhor. O Senhor está aqui dizendo para mim e para você, se você agir como essa mulher, perdoados são os seus pecados. Não tem a ver com o pecado em si, queridos. Tem a ver com o seu posicionamento. Se renda diante do Senhor.
Entregue aquilo que você tem de mais valioso. Oferte uma oferta agradável a Ele. Seus pecados estão perdoados. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Jesus conhecia o coração daquela mulher, assim como Ele conhece o meu e o seu coração. Amém? Glória a Deus. Deus conhece os nossos corações. Ele conhece a intenção dos nossos corações melhor do que nós mesmos. Feche seus olhos, avalie o seu coração. Não é o coração de quem está do seu lado, amém? Avalie o seu coração diante de Deus. Não é o coração do marido que não está aqui, da esposa que não está aqui, do filho que deveria estar aqui, não. É o convite do Senhor, do Espírito Santo. Avalie o seu coração. Alinhe o seu coração ao coração dele neste momento. Guarde o seu coração. Esse é o momento de você se render diante do Pai que está aqui. Se inclinar diante dele. Assim como aquela mulher pecadora, ela se entregou, ela chorou, ela reconheceu, ela se ofertou a sua vida diante dele. Faça isso mesmo no seu lugar. Se você quiser vir à frente, entregar algo para o Senhor, é você e Deus. Faça como aquela mulher, não se importe com o que vão pensar, o que estão dizendo. O que importa é a sua atitude de rendição diante dele. Aleluia. Antes de orar, nós vamos louvar ao Senhor. Tenha esse seu momento com Deus. Não se distraia da presença dele. De tudo. Aleluia, adore ao Senhor. Tu és digno de tudo. Só Ele é digno, não há outro, não há outro. Aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo.
Erga a sua adoração. Erga o seu clamor. Exalte o nome do Senhor. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te. Dia e noite suba-te nossa adoração. Oferte uma adoração extravagante a Ele nessa Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Mais uma vez, dia e noite. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite, pois tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Jesus, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Pega suas mãos, igreja. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Exalte esse Deus, igreja. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. O Senhor
Aleluia, aleluia, aleluia. A tua igreja te exalta, Senhor. Recebe como um cheiro suave, Pai, diante do teu trono, como um cheiro agradável a ti, Jesus. A nossa adoração, Senhor. Recebe as nossas vidas, Senhor. Recebe as nossas vidas. Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Reconhecemos como igreja, Pai, que tudo que nós temos e que somos, nós acabamos de declarar. Tudo vem de Ti. Tudo que temos e que somos vem de Ti. E nós entregamos a Ti, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Reconhecemos a Tua soberania, a Tua grandeza. Reconhecemos, Pai, que o Senhor está no trono. O Senhor está assentado no trono. Nós reconhecemos, Senhor, a Tua soberania sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos, Senhor, o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Tu és o nosso Senhor. Não somente o nosso Salvador. Tu és o nosso Senhor. Reine em nossas vidas. Reine em nossas vidas. Faça essa oração, queridos. Se isso é de coração, fale com Ele. Seja o meu Senhor. Onde há um Senhor, há um coração servo. Onde há um Senhor, há um coração que se rende. Onde há um Senhor, há um coração servo diante dEle, disposto a obedecer. O servo não questiona, igreja. O servo não questiona. O servo não bate de frente. O servo se rende. O servo reconhece que ele depende do seu Senhor. Que o Senhor encontre aqui corações servos diante dele. É o clamor de uma igreja, Pai. Eu oro que o Senhor encontre corações servos, de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não corações que querem ditar regras para o Senhor. Corações que querem ser aceitos como são e não estão dispostos a obedecer. Estão dispostos a viver uma vida de pecado, desonrando o Senhor, Jesus. Tem misericórdia de nossas vidas, Pai. Eu clamo por uma igreja rendida aos Teus pés, Senhor. Aleluia. Eu clamo por uma igreja do Senhor que reconhece que há um Senhor nos céus, digno de ser adorado, digno de ser honrado. Aleluia. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus.